Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede ConnectV. Pois é, o problema da pandemia parecia curto, mas já estamos aí completando 4 meses nessa situação complicada que vive toda a humanidade. E continuamos falando de situações que surgiram justamente com esse problema e com a vinda do coronavírus ao mundo. Muitas coisas mudando, muitas situações se dificultando, o nosso normal que não volta, o novo normal que também não sabemos como será. E hoje vamos falar de uma situação que atinge a vida de praticamente todos os trabalhadores brasileiros. Vamos falar de direito do trabalho, da legislação trabalhista nos tempos de pandemia. E para isso, estou aqui com a minha querida doutora Carla Blanco Pousada, advogada, especialista em direito do trabalho, doutora em direito do trabalho, né, Carla? Seja muito bem-vinda aqui ao Fala aí, Jô, dessa noite. Obrigada, Jô, eu que agradeço. Prazer enorme estar com você aí no Fala, Jô, e com vocês da Rede Connect TV. Né? Um prazer enorme poder trazer um pouquinho aí da legislação trabalhista, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo e essas transformações que o governo está trazendo. Contem comigo. Maravilha, eu que te agradeço aqui a presença. E vamos começar falando justamente da lei trabalhista, né? A gente, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma reforma trabalhista que parecia que ia colocar nos eixos o direito do trabalho, atualizando a nossa legislação, trazendo novas situações. Mas daí veio toda essa situação e nós nos vemos agora diante de uma nova situação. Me fala uma coisa, a legislação trabalhista, que veio há poucos anos, e mais essa situação agora com essas novas mudanças, vieram para colocar, para salvar o emprego? Olha, Ju, realmente, né? A gente ainda estava digerindo a reforma, né? A reforma veio em 2017. Ela veio como um alento muito bom para as empresas. Realmente, ela veio com uma proposta de tirar essa visão tão forte que o direito do trabalho é protecionista, é paternalista. A ideia do governo e do legislativo foi trazer aí regulamentos de flexibilidade do direito do trabalho, né? Então, as empresas estavam se adaptando e utilizando algumas das ferramentas, outras não, enfim, mas foi muito bom, realmente foi uma legislação muito benéfica para o empresário, não é? A gente teve aí a possibilidade de negociar vários direitos que eram somente regrados, engessados pela lei por negociação coletiva, então teve o privilégio do negociado sobre o legislado. Realmente houve várias vantagens para o empresário. Até grande diminuição das reclamações trabalhistas, né? A gente teve aí, tem estatísticas mostrando que as reclamações trabalhistas diminuíram até 50% do que eram. Então, realmente, foi um respiro para o empresário quanto ao direito do trabalho. Mas agora na pandemia, o que a gente teve? A gente teve legislações ligadas a uma exceção, não é? A gente está vivendo um momento de exceção, um período de exceção, e então o governo se sentiu obrigado a legislar esse momento de exceção. E o que a gente tem hoje? Empresas quebrando, empresas que não conseguem ter lucro porque não podem abrir as portas, não é? Nós vemos aí empresas gigantes que estão pedindo falência, estão entrando em recuperação judicial. É muito triste o quadro. O governo não poderia ficar inerte. Então, ele trouxe, sim, primeiro a medida provisória 927, que infelizmente perdeu a sua validade agora, esse fim de semana, e depois ele trouxe a tão festejada medida provisória 936, que foi transformada na Lei 14.020, agora em julho. Então, e com isso ele trouxe a possibilidade legal
da redução e da suspensão do contrato de trabalho. E aí a gente vai comentar um pouco mais. Ele dá alguns benefícios para o empresariado que usar esse tipo de programa. Entendi. E aí essa nova lei, né, que foi a medida provisória que acabou já desde o início da pandemia, tá salvando algumas empresas, salvando algumas situações, e essa lei agora, a 14.020, ela trouxe situações que antes nem seriam imaginadas no nosso direito do trabalho, principalmente quando é facilidade para suspensão de contratos de trabalho. Agora, me diz uma coisa. Isso mesmo. Foi possível agora essa suspensão, né, e outras coisas, e por quanto tempo os contratos, por exemplo, podem ser suspensos? Quem paga a conta desse contrato suspenso, por exemplo? O funcionário acaba recebendo a mesma coisa que receberia durante um período de trabalho, ou tem alguma redução? Como que funciona essa situação? Então, o programa de suspensão do contrato de trabalho acontece da seguinte maneira: o empregado não trabalha e o empregador não paga salário. Para que isso aconteça, eles precisam estar de mútuo acordo, não é? Então, eles precisam assinar um documento de que ambos concordam com essa situação. Tá? Em 2 dias, o empregador tem que avisar o empregado de que tem interesse em suspender o contrato de trabalho, e aí, com a assinatura, em 2 dias, essa suspensão pode começar a vigorar. Tá? Como é que ela se dá? Ela pode se dar em 2 períodos de 30 dias ou em um período total de 60 dias. Né? O empregador não paga o salário, então o salário fica realmente suspenso, mas ele também não pode exigir nenhum trabalho, né? Nem assim home office, nem que analise um documento, nada. É trabalho zero. Ele não pode nem mandar um e-mail, né? O que a gente tem visto muito. A pessoa está com o contrato suspenso, recebe um e-mail porque o empregador quer tirar dúvida. Isso faz com que o contrato suspenso volte a vigorar e que tenha necessidade de pagar o salário mensal. Então, realmente, a sugestão é que o empregador não utilize do empregado. Não é? Então, ele pode ser dado, como eu disse, por 2 períodos de 30 ou um de 60. E como é que a gente viabiliza isso? Então, as 2 partes estão de acordo, assinam um documento, né? Esse documento pode ser por via de negociação individual, né? Tem umas regrinhas para que seja a negociação individual, ou sempre pode por negociação coletiva, então, envolvendo o sindicato num acordo coletivo. Não é? Então, assinado o documento, esse documento tem que ser informado ao Ministério da Economia, e o Ministério da Economia, né, da data da assinatura, tem 30 dias para pagar o benefício emergencial ao empregado. Ele não vai receber exatamente o salário dele, mas vai receber uma quantia baseada no seguro-desemprego, que vai dar um alento aí para quem não está trabalhando. Em contrapartida, os benefícios do contrato de trabalho são mantidos. Tá? Então, plano de saúde, se o contrato de trabalho prevê, cesta básica, às vezes alguma alimentação, tem alguns cargos mais altos que a pessoa tem, carro, vale combustível, então todos os benefícios do contrato de trabalho se mantêm, tá? Só não o salário. Mas então, por exemplo, se a pessoa tem um salário mais baixo, ele vai ter praticamente tudo coberto. Os mais baixos têm uma cobertura mais alta. E aí ele vai ter uma redução maior, né? Então, Por isso, assim, deixa eu até explicar um detalhe. Por isso que existe o mútuo consentimento, não é? E existe também a possibilidade, se eles não chegarem no acordo, a lei prevê ajuda compensatória do empregador. Então, se o valor do governo for um valor muito aquém, né, que o empregado não consiga se manter, existe a possibilidade do empregador fornecer uma ajuda compensatória que não se compara a salário, não é salário, então não tem todas aquelas verbas e tributações,
mas que pode dar um alento ao empregado e fazer com que ele assine esse acordo. Tá? Deixa eu falar um detalhe que eu não mencionei, que hoje nós temos a Lei 14.020 prevendo, né, a suspensão do contrato de trabalho, e nós temos o decreto 10.422, que veio, né, para regular a lei e prevê a possibilidade de prorrogar a suspensão no máximo até 120 dias. Então, a gente tem esse período primeiro inicial de 60 dias, mas isso pode ser prorrogado por mais 60. Aí, realmente, é o prazo máximo. A gente tem 4 meses aí de possibilidade de suspensão. Entendi. E me fala uma coisa, já que a gente está falando nessa parte da prorrogação, e aquele empregador, por exemplo, aquela empresa que no primeiro momento falou assim, não, eu não vou suspender ninguém, vou manter todo mundo trabalhando. E continuou funcionando, a economia está parada, as vendas caíram, às vezes não tem como continuar. Ele pode começar esse período de suspensão, por exemplo, agora e colocar por 120 dias, ou ele só pode usar até um determinado momento? Não. Com o advento da lei, né? Vou repetir a lei 14.020, de 6 de julho de 2020, ele pode usar os 120 dias dentro do estado de pandemia. Enquanto o estado de pandemia estiver decretado, essa lei tem vigor. Então, ele pode usar sim, tá? Não precisa ser lá da época em que começou a legislação nesse sentido, que foi dia 1º de abril, né, de 2020, que veio a medida provisória 936, a gente até brincou que foi a medida provisória da mentira, né, porque veio no 1º de abril, e ela foi muito esperada, né, pelos empresários, pelos advogados trabalhistas que estavam tentando achar soluções para os seus clientes. Então, ela veio justo assim, na primeira hora de madrugada do dia 1º de abril. A gente até brinca que advogado trabalhista trabalha com emoção, né? Porque a legislação sempre chega assim de madrugada, e aí os clientes começam a disparar mensagem no WhatsApp, e a gente passa a madrugada estudando para outro dia ter uma solução. É advocacia com emoção. Talvez fale que a lei da mentira, porque ninguém acredita que ninguém acreditava que um governo poderia ajudar as pessoas, né? Ajudar as empresas, subsídio, os trabalhadores, né? Demorou tanto para sair, né? Porque a pandemia começou em 17 de março, a gente só teve um alento para o empresário dia 1º de abril, né? A gente ficou aí quase 15 dias aguardando todo dia uma expectativa. Então, quando ela veio realmente, né, e já com um subsídio pelo governo, o pessoal falou, é a lei da mentira. Mas não, é verdade, o subsídio vem sendo pago, tá? A gente tem que dar esse mérito para o governo, o Ministério da Economia tem trabalhado bem nisso, né? A gente não pode tirar esse mérito do Ministério da Economia, tá? Se as informações são dadas corretamente, se não existe algum detalhe, algum equívoco, o Ministério da Economia tem se aprimorado e tem feito aí convênios com os bancos para que isso seja pago no período correto que a lei determina. Sim, Isso realmente o Ministério da Economia tem dado uma grande ajuda, o governo tem dado uma grande ajuda às empresas, né, inclusive no financiamento, né, que não é ligado à parte trabalhista, mas no financiamento da folha de pagamento que foi concedido no início da pandemia por até 2 meses. Então, tudo isso acabou dando um fôlego para que as empresas que tivessem alguma condição também, porque quem já estava numa situação difícil acabou ficando mais difícil ainda. Mas aqueles que ainda tinham fôlego ganharam fôlego para manter os empregos, manter as suas empresas funcionando. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo e já a gente volta falando de mais legislação trabalhista com a doutora Carla Blanco. Até já! Estamos de volta com Fala aí, Jô, dessa noite. Falamos aqui com a doutora Carla Blanco. Estamos falando sobre a legislação trabalhista em tempos de pandemia. Pois é, a pandemia continua. Já estamos aí há mais de 4 meses nessa situação complicada no Brasil e no mundo todo. E algumas coisas
tem mudado, tem se adaptado e tem também contribuído, principalmente nessa área que nós estamos falando, para que os empregos sejam mantidos. Doutora Carla, estávamos falando sobre a suspensão dos contratos de trabalho, mas também uma outra situação que apareceu foi a redução da carga horária, né? Redução da jornada de trabalho. Como que funciona tudo isso? Quem paga é a empresa, é o governo, é uma parte de cada um? Como que funciona essa situação também da redução da carga horária e até que limite ela pode ser reduzida? Isso, João. Então, a redução é um pouquinho mais complexa que a suspensão, tá? Então, a redução, eu vou dar um exemplo. O empregador, ele está com a empresa, um restaurante, ele não pode mais abrir o horário que ele quer, ele só pode abrir, acho que do meio-dia às 4 ou às 5, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, não é? Os de rua abrem de dia e os de shopping abrem a partir das 4 até as 10. Às 10, uma coisa assim. Eu sei que eles não têm todo o período de trabalho, obviamente, eles não precisam da jornada de todos os empregados. Sim. Então, vou dar um exemplo. O empregador reduz a jornada de um cozinheiro, por exemplo, para 50%. Então, o cozinheiro que tinha uma jornada habitual de 8 horas passa a ter uma jornada de 4 horas, não é? Então, como é que se dá isso? Como é que funciona isso? É o mesmo critério da suspensão, eles têm que fazer um acordo por escrito, assinar. Esse acordo pode ser individual, ele tem 2 faixas salariais para que seja individual, uma baixa e uma alta, né? Que aí a gente vai precisar de outra live para explicar essas regrinhas que tem a ver com seguro-desemprego, mas só para vocês entenderem. Eles têm 2 faixas, uma faixa baixa pode ser individual, uma faixa alta, né? Com um nível superior de estudo, também pode ser por acordo individual. Essa faixa do meio tem que ser por acordo coletivo, então tem que envolver o sindicato. A não ser que você negocie a redução só de 25% da jornada. A redução de 25% da jornada pode ser sempre por acordo individual, empregado-empregador. Então, uma vez assinado esse acordo, ou individual ou o coletivo com o sindicato, isso deve ser informado, né? Para o empregado deve ser informado em 2 dias, e para o Ministério da Economia deve ser informado quanto antes, mas no máximo em 10 dias, para que o Ministério da Economia possa gerar o benefício, não é? Então, o salário dessas 4 horas, desse exemplo que a gente deu, ele é pago pelo empregador. Então, o empregador faz lá a conta de quanto vale o salário hora do empregado, paga metade, nesse caso é metade, 50%, né? Faz a conta e paga a sua parte, a parte que ele se aproveitou do trabalho do empregado, não é? E aí, a outra parte, quem vai pagar é o Ministério da Economia, não exatamente o mesmo valor, mas ele vai dar aí esse subsídio, né? Que é o benefício emergencial, e é um cálculo baseado no seguro-desemprego. Então, é isso. Ele pode pela lei, ele pode ser contratado por 90 dias, tá? No máximo 90 dias, e aí veio o decreto, né? O decreto 10.422 do Poder Executivo, e deu a possibilidade de prorrogação que não ultrapasse no todo 120 dias. Então, se o empregador já deu 90, ele pode dar mais 30. Né? Então, os 2 institutos, tanto suspensão como redução, eles, no máximo, podem ser contratados por 90 dias. Até mesmo a mescla dos 2, porque existe essa possibilidade, no período você dá a suspensão, no outro você dá a redução, mas essa mescla também, no máximo, 120 dias, qualquer um dos programas. E me fala uma coisa, por exemplo, o empregador, ele suspende o contrato de trabalho, aí o empregado volta, e aí ele pode voltar a suspender o contrato? Pode voltar a suspender. Portanto, que não ultrapasse os 120 dias. Tá, a gente fica, né, às vezes ele pode achar que a economia vai voltar, volta e fica parado, né? A gente viu algumas situações, inclusive algumas cidades, né, do estado que acabaram tendo que fechar de novo, né? Voltaram
e fecharam de novo. Então, quer dizer, tudo isso acaba gerando uma certa incerteza para os empresários e também para os trabalhadores, né? Agora, não depende só do empregador, não é? Porque depende também do prefeito, depende, não é? Esse vai e volta de pico de pandemia, então fecha o comércio, abre o comércio, e a gente vai dançando conforme a música, né? Exatamente. Estamos na mão de Deus, né? Porque não dá nem para falar que é na mão dos nossos governantes ou legisladores. Mas me fala uma coisa, a gente tem visto aí também agora, né, uma nova modalidade de trabalho que vai gerar até depois, a gente vai falar aqui também, já falamos sobre a parte de aluguéis, que muitas empresas estão vendo que vale mais a pena manter o empregado em home office do que manter prédios suntuosos com grandes escritórios. Então, tudo isso vai mudar a própria economia brasileira, né? Mas me fala uma coisa, home office, isso, você acredita que isso vai gerar novas demandas trabalhistas? Que tipo de demandas podem surgir com o trabalho em home office? Sim, pode gerar sim. O que acontece com o home office? O home office ele já veio legislado pela reforma trabalhista, não é? Uhum. E pela reforma trabalhista, a necessidade de acordo. As partes têm que, ou a pessoa já é contratada nessa modalidade, isso vem escrito no contrato, né? Isso não pode ser uma contratação verbal, tá? Então tem que haver um acordo ou um contrato já inicial dizendo que aquele trabalhador é um trabalhador em teletrabalho. Ótimo. Nesse acordo, nesse contrato inicial, já deve ser estipulado, e a minha sugestão é que o empregado já estipule qual é a necessidade dele para trabalhar em home office ou em teletrabalho. Por quê? Porque há necessidade de uma internet boa, a necessidade de um notebook, não é? Ou até um desktop, a necessidade, muitas vezes, de uma cadeira ergonômica, a necessidade de uma mesa, muitas vezes ele não tem, enfim, tudo isso tem que ser acordado entre as partes. E muitas vezes o que a gente tem visto agora pela necessidade da pandemia, os empregados foram colocados em home office sem insumos, né? Às vezes a pessoa só tinha a internet do seu celular, não é? Não tinha uma internet boa em casa, às vezes tinha uma linha muito ruim ou nem tinha. Enfim, e aí, de repente, ele tinha que fazer um call com a empresa. Não conseguia, ou muitas vezes a empresa não deu o notebook, né? E ele era exigido por um trabalho que ele não conseguia fazer porque não tinha um insumo. Então, tudo isso, todos esses fatores podem gerar, sim, reclamações trabalhistas, né? É muito comum a gente ver agora na pandemia, empregados colocados em home office sem ter as ferramentas para isso. Sim. E é preocupante. Tem também um detalhe que vem sendo muito estudado... Só me fala uma coisa, só te interrompendo um pouquinho. Então, quer dizer, eu empregado, fui colocado em home office, estou fazendo meu trabalho, tenho que estar na internet praticamente o dia todo, e eu posso dizer assim, mas eu não tenho internet em casa, então quer dizer que a empresa é obrigada a pagar essa internet se ela quiser que ele use. É uma situação complicada, por quê? Porque o empregado, a gente sabe que o empregado é a parte mais fraca do contrato de trabalho, né? O empregado colocar muita dificuldade, ele pode ser despedido, ele não é estável, né? Enquanto está naqueles dois outros institutos, suspensão e redução, ele fica estável, né? Pelo período e mais o dobro para frente. No teletrabalho, não. Então, se ele pôr muita dificuldade também, o empregador vai optar por quem? Por quem não coloca dificuldade, não é? Mas pode vir depois uma reclamação trabalhista. Claro, sempre tem a possibilidade do passivo, né? Você pode gerar contingência com isso. Agora, o que acontece? Vou explicar um pouquinho. A Lei 927, ela permitiu que o empregador... a medida provisória 927 que veio com a pandemia, ela permitiu que o empregador colocasse os seus empregados em teletrabalho, não é? Não havia necessidade do acordo escrito ali,
Era uma alternativa. Essa MP, ela caiu agora, no fim de semana. Né? Ela perdeu a validade porque ela não foi transformada em lei como a outra, como a 936. Então, o que a gente tem hoje de regras de teletrabalho? A gente tem a lei da reforma. E a lei da reforma, então, a gente voltou, né? A gente não tem mais a medida provisória 927. Então, o empregador que se utilizou dessa medida provisória, agora ele tem que voltar lá na lei da reforma, né? O artigo 75 da CLT, e fazer o contrato por escrito direitinho, conforme o artigo 75, negociar com o empregado se ele tem os insumos, se ele tem as ferramentas, né? E se não tiver, colocar tudo isso por escrito. Enfim, essas ferramentas elas não podem ser tidas como salário. Então, se você paga uma internet melhor para o empregado, se você dá um notebook, enfim, qualquer tipo de reembolso de despesa não pode ser tido como salário nesse formato de teletrabalho. Então, nem vai se incorporar. Não pode incorporar. Então, tem muitas variáveis no teletrabalho, em vista que a gente não tem mais a medida provisória 927 da pandemia. A gente teve que voltar na situação da lei. E a situação da lei é mais engessada, né? Você precisa que aquilo seja registrado, o empregado seja registrado como teletrabalhador. Agora estamos chegando quase ao final. Eu queria te fazer uma pergunta em relação justamente à justiça do trabalho, né? Uma reclamação que os empresários faziam em geral é que a justiça do trabalho é muito paternalista, né? O empregado sempre tem razão numa demanda, numa ação trabalhista. Normalmente, a justiça tendia para o empregado, né? Agora, será que com esse momento, com essa dificuldade toda, o judiciário vai entender o momento e algumas situações vão ser compreendidas, ou você acredita numa enxurrada de demandas no futuro próximo, logo depois dessa situação passar, ou da gente chegar nesse novo normal que a gente está esperando tanto? Joé, sim. Quando eu comecei a advogar, lá nos idos de 1997, a Justiça do Trabalho... na mesma época. A Justiça do Trabalho era altamente paternalista, né? Existia aí realmente uma Justiça do Trabalho que pendia para o empregado. Eu participei de audiências em que o juiz praticamente advogava para o empregado. Sim. Né, no intuito de fazer com que a balança se equilibrasse do empregador e do empregado, muitas vezes de maneira injusta para o empregador. Eu vi casos em que o empregador pagava, mas não tinha recibo, não era organizado e teve que pagar tudo de novo porque o empregado levou testemunhas falsas, enfim. A gente via de tudo. O que eu posso te dizer é que melhorou muito. Tá? Então, a Justiça do Trabalho ela vem perdendo esse viés paternalista, principalmente com a reforma. A reforma, em 2017, trouxe um alento muito grande para o empresário, e foi aquilo que eu te disse, as demandas caíram numa estatística de 50%. E por quê? Vou te explicar por que as demandas caíram. Não é que os empregados não tenham ainda vontade de judicializar a demanda. O fato é que muitos judicializavam sem ter direito e não pagavam nada por isso, porque eles pediam justiça gratuita, bastava juntar uma declaração de pobreza, não é? O juiz dava justiça gratuita e eles não pagavam custas. Então, eles iam na audiência, ganhou, não perdi nada com isso. Por isso que haviam tantas ações. Com a reforma, o que a lei veio trazer aí, né, de diferente para melhorar essa situação? Ela trouxe a necessidade do empregado pagar a sucumbência. Ele pode até ter justiça gratuita. Mesmo com justiça gratuita, se ele perdeu o que ele pediu, se ele não provar, se ele não tiver elementos, então ele paga uma porcentagem daquele pedido. Entendeu? Sim. Então, isso fez com que as pessoas parassem com aquilo que a gente chamava de oba-oba de ações trabalhistas, entendeu? Sim. Por quê? Porque você vai lá e pede um dano moral de 300 mil
O juiz falou: filho, você veio pedir o dano moral, mas você não provou. Né? Então, você vai pagar 15% daquilo que você pediu. Você pediu 300 mil, você vai pagar 60 mil para a justiça. Né? Quer dizer, ele paga na justiça, mas quem recebe é a outra parte. Então, isso fez com que as demandas diminuíssem, porque agora existe um custo para quem se utiliza da máquina judiciária em vão. Sim. Maravilha. Bom, Carla, te agradeço imensamente a tua participação aqui no programa. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final aqui para os nossos telespectadores nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Sim, Jô, eu que agradeço a oportunidade, aos espectadores da Rede Conecto TV, agradeço aí a audiência e dizer que realmente é um momento de exceção, que a gente tem que ter uma compreensão. O governo está tentando fazer a sua parte, a gente tem que fazer a nossa, né? Enfim, as pessoas precisam trabalhar, a gente também não pode falar fiquem todos em casa, porque muita gente tem que trabalhar, então eu acho que é ter cuidado, respeitar a lei, ter boa fé, enfim, e vamos esperar esse momento, né, Jô? Eu acredito aí que mais um pouquinho a gente sai dessa e voltamos ao normal. Eu prefiro voltar ao normal, viu, do que o novo normal. Bom, Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala aí, Jô, dessa noite. Acredito que tenha esclarecido muito essa situação. Então, muito obrigado. Nós entrevistamos hoje a doutora Carla Blanco Pousada, especialista em Direito do Trabalho, e que nos falou aí sobre a legislação trabalhista em tempos de pandemia. E como nós temos falado nos últimos programas, estamos num momento justamente de paz, de harmonia, de vivermos em sintonia com todos os nossos semelhantes, com todas as pessoas. Vamos deixar de lado as brigas, os desafetos, vamos trabalhar em paz para que todos estejam no caminho do bem comum, que é justamente a união de toda a população. E aí, né, em relação ao tema que nós tivemos hoje, vamos trabalhar também em paz com as nossas empresas, os nossos empregados, aqueles que são empresários. Vamos trabalhar todos juntos para que possamos superar esse momento tão difícil pelo qual a humanidade está passando. Então, desejo aqui uma excelente noite a vocês. A semana que vem a gente volta com mais um Fala aí, Jô, aqui pela Rede Conect TV. E se puder, fique em casa. Até lá!